Um semideus deve enfrentar desafios de um labirinto, lutando contra ciclopes gigantes, um minotauro e até um titã colossal, tudo para salvar a humanidade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos Fúria de Titãs 2 de 2012, então preparem-se, é hora do recap. Após a destruição total do monstro Kraken pelo semideus Perseu, Zeus ofereceu ao filho o poder de se tornar uma divindade, porém o rapaz recusou e escolheu viver como um humano. Mesmo depois que sua esposa morreu, Perseu não clamou pela ajuda dos deuses, ele só desejava viver sua vida ao lado de seu filho Hélios, sendo nada mais do que um humilde pescador. Porém essa vida pacífica e tranquila não durou muito tempo. Zeus apareceu em sua velha casa em uma certa noite com notícias terríveis e alarmantes. Aparentemente os deuses estão perdendo seus poderes devido à recusa da humanidade em rezar, e devido a isso eles não são mais capazes de manter os demônios dentro dos portões do Tártaro, que guarda o submundo, ameaçando libertar um titã colossal conhecido como Cronos, o pai dos deuses. Zeus quer que Perseu o ajude a interromper esse caos, mas o semideus se recusa mais uma vez, não acreditando que ele tenha poderes para fazer alguma diferença em uma batalha colossal entre titãs e deuses. Sem outra escolha, a divindade decide ir ao lado de seu irmão Poseidon e seu outro filho Ares em direção aos portões do Tártaro para reparar as paredes. Eles finalmente encontram Hades, o deus do mundo inferior, que ainda guarda sua tremenda raiva de todos por bani-lo para o submundo. E claramente a divindade maligna não perderia a oportunidade de se vingar de seus irmãos, e libera diversas criaturas demoníacas que lançam uma chuva de bolas de fogo no esquadrão dos deuses, arremessando-os no ar. Zeus tenta lutar ao lado de seu irmão, mas fica logo encurralado pelos ataques devido ao seu estado enfraquecido, fazendo com que Poseidon seja atingido em cheio pelas chamas. As coisas ficam ainda piores quando o maldito Ares decide trair seu pai, descendo a porrada com sua marreta no rosto de Zeus, deixando-o totalmente fora de combate. O traidor caminha em direção ao pai e pega o poderoso raio de Zeus, fazendo com que uma onda de energia percorra seu corpo à medida em que ele se torna ainda mais forte. Ao mesmo tempo, inúmeras quimeras saem das montanhas, cuspindo fogo e sedentas para caçar os humanos. Perseu então nota que algo voou diretamente na direção de sua aldeia e imediatamente segue o rastro de fogo, temendo o que poderia ser aquilo. O meteoro colide com as construções do vilarejo, causando uma enorme explosão e atraindo a atenção dos aldeões, o que faz todos se reunirem ao redor da cratera. É aí que descobrimos que o meteoro na verdade é um monstro que ataca as pessoas com sua cauda e avança por baixo da areia como uma onda mortal, causando uma destruição imensa. Apenas Perseu está correndo em direção ao caos, enquanto tenta desesperadamente procurar por seu filho. O monstro de duas cabeças chega rolando à sua frente e lança um jato de fogo no semideus, mas Perseu consegue se proteger e inicia sua perseguição. O guerreiro consegue pular na cabeça da criatura, perfurando o maldito por diversas vezes, mas logo é jogado longe pela quimera. O monstro avança em Perseu e o derruba usando uma força absurda, arrastando o rapaz pela aldeia até os dois se arrebentarem em um muro de pedras. O semideus é capaz de se recompor na luta e prende o bicho usando as correntes de metal, dando um jeito de separar as cabeças da criatura. Perseu consegue enganar a quimera, fazendo com que a criatura atire fogo nela mesma, finalmente matando o monstro infernal, que queima nas próprias chamas. E apesar de vencer a luta, obteve múltiplos ferimentos em seu corpo e felizmente descobre que seu filho Hélios sobreviveu ao ataque devido à sua corajosa batalha. Perseu leva o garoto ao templo dos deuses imediatamente para que ele possa clamar a Zeus por ajuda, mas percebe que o local foi invadido e saqueado por profanadores, pois todas as esculturas estão quebradas em pedaços. Os dois finalmente encontraram uma estátua de Zeus e começam a orar, fazendo com que uma sombra se forme dentro do prédio, que acaba sendo Poseidon, que conseguiu escapar da emboscada anterior. No entanto, é muito claro que a divindade está gravemente ferida. Ele conta a Perseu sobre o destino de Zeus e assegura ao rapaz que ele é o único que pode salvar este mundo. A divindade quer que o semideus encontre seu filho Egner, que está atualmente com a rainha Andrômeda. Seu filho conhece o caminho para a divindade caída Hefesto. Por fim, Poseidon acaba se desfazendo em nada além de pó, deixando para trás apenas o seu tridente. Ao mesmo tempo, Ares está com Zeus como refém e expressa todo o seu ódio pelo pai, devido ao favoritismo a seu irmão Perseu. Hades zomba da situação patética de seu irmão e revela o seu grande plano, sacrificar Zeus para despertar seu pai.
Ele leva o irmão para o coração do Tártaro, onde o colossal corpo de Cronos está adormecido. Eles amarram Zeus em correntes e começam a retirar seus poderes, transferindo-a para o Titã ainda empedrado. Hades explica que Cronos lhes prometeu imortalidade por libertá-lo, mesmo que os humanos ainda se recusem a rezar, dessa maneira fazendo os deuses perderem todos os seus poderes. Mas Zeus ri da ingenuidade de seu irmão, alegando que o Titã nunca poupará ninguém. Já no vilarejo, Perseu vestiu sua armadura mais uma vez e se despediu de seu único filho, montou em seu grande companheiro Pégasus e seguiu pelos céus em direção à rainha Andrômeda. Ao sobrevoar parte da área destruída, Perseu nota que os exércitos estão se preparando para lutar próximo à entrada do submundo. O semideus desce em direção aos soldados e pousa na frente de todos, sendo recebido de forma calorosa, afinal eles reconhecem um herói que matou o Kraken e gritam o seu nome. O rapaz finalmente se encontra com a rainha Andrômeda depois de tantos anos e explica a ela as razões por trás dessa calamidade, sugerindo que eles tenham que recrutar Aegner, pois ele também é um semideus. Eles então se dirigem para dentro das celas da prisão onde está o Aegner. Perseu diz ao rapaz que seu pai Poseidon foi morto por Hades e promete aos semideus uma chance de vingança se ele os levar para Hefesto, o deus caído. O filho de Zeus consegue convencer seu primo a entrar nessa batalha e eles imediatamente partem em direção à misteriosa ilha, onde apenas Aegner pode localizar usando o tridente como seu pai. Poucas horas se passaram e no horizonte surgiram as imensas montanhas. Ao desembarcarem, se deparam com uma floresta de árvores gigantescas. No entanto, Perseu rapidamente percebe que algo está errado quando mecanismos rústicos são acionados e Aegner é capturado dentro de uma grande armadilha que o eleva do chão. Antes que eles possam salvar o rapaz, um tronco é violentamente jogado contra Perseu. Ele fica em colapso ao ver uma silhueta gigante vindo em sua direção. Perseu tenta desesperadamente correr enquanto atrai a criatura para longe de seus amigos, mas antes que os soldados possam emboscar o colosso, um segundo monstro aparece atrás deles, um ciclope tenebroso. Os guerreiros tentam atacar usando suas flechas, deixando a criatura em fúria total, que arrebenta e esmaga os soldados com seu martelo. Enquanto isso, Perseu continua fugindo do primeiro ciclope. O gigante o segue destruindo tudo pelo caminho, armado com troncos de árvores. O semideus finalmente chega a um penhasco, onde encontra uma armadilha que foi montada pelos gigantes e decide usar sua cartada final. O ciclope corre em direção ao guerreiro e grita em fúria, tentando esmagar o semideus a todo custo, mas Perseu consegue perfurar a mão da criatura com sua espada, fazendo o bicho gritar com uma dor terrível. Os soldados aproveitam a chance e tentam amarrar o ciclope usando suas cordas, mas o monstrão não aceitará a derrota e continua sacudindo Perseu, que se segura na espada. O monstro acaba se libertando das amarras, mas Perseu consegue ativar a armadilha que joga um tronco de árvore na cabeça do demente e enfim nocauteia o carecão de um olho. Perseu então caminha sobre a criatura atordoada, mas logo percebe que outro ciclope está avançando a toda velocidade para salvar seu amigo. Felizmente, um ciclope ancião aparece bem a tempo de parar o conflito. Ele derruba Aegner da armadilha e se curva para os humanos em submissão, depois de ver Perseu empunhando o tridente de um deus. Os gigantes então guiam através das montanhas os guerreiros para o lugar que eles procuram, chegando em frente a um imenso templo, onde reside o deus caído. A guilda entra na estrutura com cautela, e ficam surpresos ao ver que Hefesto reconhece os heróis imediatamente. Acontece que o velhote é na verdade quem forjou as armas para os deuses, e diz que a única maneira de derrotar Cronos é combinando as 3 armas lendárias das divindades, criando a lança Trian. Para os guerreiros obterem as armas restantes, eles precisam se aventurar no coração do Tártaro, onde reside Hades, porém o único caminho é através do labirinto mortal que o ancião construiu. Eles seguem então em direção a esse lugar misterioso e chegam na frente de uma torre gigantesca que está girando em direção ao centro da Terra. Toda a equipe sobe nas estruturas, porém ouvem algo se aproximando como um meteoro que cai bem na frente deles, jogando todos para trás. Acontece que Ares encontrou a localização da guilda, pois um dos homens estava rezando em seu nome e assim mata facilmente diversos dos soldados. O deus maligno vai até a garota que estava rezando para ele e a perfura usando sua enorme espada, provando suas intenções como o deus da guerra. Nesse instante, Hefesto consegue abrir a entrada para o labirinto. O velhote faz uma jogada heróica e parte para cima de Ares, sacrificando-se enquanto dá a chance para a guilda escapar e entrar no labirinto.
Eles enfim estão dentro do temido labirinto e logo percebem a complexidade dos caminhos, porém não têm escolha a não ser continuar rumo ao desconhecido. Depois de muitas horas vagando em torno das estruturas como um quebra-cabeças, os guerreiros logo percebem que algo está errado quando as paredes começam a se mover. Eles rapidamente entram em pânico e tentam fugir. O labirinto parece ter ganhado vida, esmagando tudo que foi deixado para trás. Enquanto tentam escapar das armadilhas das paredes, Perseu se separa de seus amigos, pois é empurrado e cai em uma fenda ainda mais profunda. Antes que o rapaz possa se recuperar da queda, uma criatura o ataca por trás e tenta perfurar o semideus usando seus chifres. Perseu consegue contragolpear o inimigo e percebe que o monstro é um minotauro diabólico. A criatura avança para atacar mais uma vez, mas o semideus é capaz de redirecionar a investida contra a parede e quebra o chifre do monstro, usando como uma arma para perfurar o maldito minotauro no abdômen. Perseu continua seguindo em frente e acaba encontrando seus amigos. Juntos, eles percebem que chegaram à entrada para o Tártaro, um caminho das chamas e terror. Ao mesmo tempo, Cronos finalmente sugou toda a energia de Zeus, fazendo com que o Titã finalmente despertasse de seu sono. Hades ouve o chamado de seu irmão. Zeus pede desculpas por banir Hades no submundo e implora para que seu irmão faça a coisa certa. Mas antes que a divindade possa mudar de ideia, Ares ataca o deus por trás e o derruba no chão. Hades consegue se recuperar e prontamente começa o contra-ataque, se jogando junto de Ares no abismo de lava. Nesse momento, Perseu consegue chegar bem a tempo e encontra seu pai sendo derretido pelas correntes. Ao usar o tridente de Poseidon, Perseu consegue libertar seu pai, mas não antes de Ares aparecer mais uma vez, que bate no chão, criando uma enorme onda de choque que derruba todos da guilda. Antes que o deus da guerra possa concluir seus planos, Hades também aparece e bloqueia o maldito temporariamente, permitindo que o restante da equipe possa escapar. No entanto, Ares consegue tirar o forcado de Hades e arremessá-lo usando uma força absurda, atravessando Zeus pelas costas. O lugar inteiro começa a desmoronar quando o titã monstruoso se liberta da caverna, porém Zeus ainda foi capaz de agarrar as armas divinas e fundi-las, causando uma enorme explosão que transporta os guerreiros para longe. Eles rapidamente levam Zeus para a base do exército e o colocam sobre a mesa. Mas o deus diz a Perseu que ele tem que recuperar de volta o raio que está com Ares, para que ele possa formar a lança de Trian e impedir Cronos de destruir o mundo. Sem outra escolha, Perseu decide rezar ao deus da guerra e desafiar seu irmão para uma luta dentro do templo de Zeus. O semideus se despede de seus amigos e mais uma vez segue com Pégasus para o céu, enquanto todos torcem por sua vitória. Porém logo todos veem uma enorme explosão no topo da montanha, criando uma onda de choque que cobre todo o exército com uma névoa de cinzas das trevas. E assim um exército de demônios caem como bolas de fogo dentro do campo de batalha. Os soldados demoníacos atacam furiosamente o exército, enquanto os guerreiros tentam desesperadamente resistir, sendo eliminados um a um. Enquanto isso, Perseu chega ao templo de Zeus para enfrentar o deus da guerra, mas é pego de surpresa ao ver que Ares está com Hélios como refém, para que o garoto possa ver seu próprio pai morrer. Furioso com seu irmão por colocar sua família em perigo, Perseu parte para cima do metida Kratos, tentando usar as armas divinas, mas não deu certo. Ele é rapidamente dominado e jogado no chão. Ares continua golpeando seu irmão, desferindo diversos socos e batendo-o nos pilares continuamente, deixando-o totalmente esbagaçado. Apenas quando Ares está prestes a dar o golpe final, percebe que Hélios se levantou contra ele, mesmo com chances praticamente nulas. Porém tudo isso foi uma ótima distração, galera. Isso dá a Perseu a chance de fazer um ataque surpresa, perfurando Ares no peito e pressionando seu pescoço até finalmente tirá-lo de combate. Ele pega a arma do irmão e o acerta bem no abdômen, transformando o deus em pó. Perseu rapidamente pega as 3 armas dos deuses e as combina, formando enfim a poderosa lança de Trian, que brilha intensamente, revelando todo o seu poder. Ao mesmo tempo, Hades aparece na frente de Zeus e pede desculpas por sua traição, e assim ele segura a mão de seu irmão e compartilha o seu poder, trazendo o deus de volta à vida. Eles vão para o campo de batalha e começam a destruir os demônios um a um, arremessando os monstros para longe, usando suas magias e abrindo caminho para chegarem ao Titã das Trevas. Cronos emerge das montanhas e ruge em fúria total para os deuses, mas Zeus planeja atacar primeiro, invocando os raios dos céus e arremessando contra seu pai, o que causa enormes explosões no corpo do colosso.
No entanto, isso só conseguiu enfurecer ainda mais o Titã, que dá um golpe na montanha próxima, causando uma destruição assustadora. Felizmente, Perseu consegue voar para o campo de batalha, carregando a lança lendária, decidido a matar o monstro gigante de uma vez por todas. Cronos vê o semideus se aproximando e joga uma chuva de lava no guerreiro, forçando Perseu a se esquivar do ataque no ar, enquanto as chamas caem no chão e engolem todo o exército. Vendo que seu filho está com problemas, Zeus começa a carregar um ataque final ao lado de seu irmão e joga a energia em Cronos, causando uma enorme onda de choque que joga o Titã para trás e dá a Perseu a chance de voar mais perto do inimigo. Em um ataque de raiva, Cronos manda um soco devastador no chão, criando uma mega explosão que avança contra os deuses. Mas Zeus empurra o irmão e cria um escudo de energia para protegê-los. No entanto, o poder de Cronos é muito forte, arremessando Zeus contra as rochas. Perseu aproveita a chance e voa diretamente em direção ao rosto do Titã, enquanto ele começa a carregar o poder da lança de Trian, seguindo através das chamas e correndo para a boca do inimigo. O semideus corta a criatura por dentro usando a lança e joga a arma lendária no núcleo interno de Cronos, fazendo com que uma tremenda quantidade de energia seja liberada. O Titã Colossal grita de dor e começa a entrar em erupção por dentro, causando uma explosão jamais antes vista, o que faz os soldados vibrarem pela vitória. Após todo aquele caos, Perseu encontra seu pai ao lado de Hades e percebe que Zeus foi ferido mortalmente na batalha. Ele vai até o pai enquanto tenta segurar as lágrimas, mas a divindade apenas diz ao filho para usar seus poderes com sabedoria e agradece ao rapaz por tudo que ele fez, antes de se transformar lentamente em pó e se desfazer aos ventos. Pouco depois, Perseu reencontra seu filho e decide dar ao garoto sua espada sagrada, dizendo-lhe para sempre se lembrar do que os deuses fizeram pela humanidade e nunca esquecer quem ele realmente é. E assim termina a jornada de Perseu. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!